A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Os muros e espinhos que cercam o meu caminho são vestígios desse amor. As buscas frustradas, as metas inalcançadas são vestígios desse amor. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. São maneiras de me alcançar que me levam a lembrar de ti, Senhor. Dias mais sábios. O Senhor abençoa a morada dos justos. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Provérbios 24, 15 e 16. Um justo é aquele que confia no Senhor, se alimenta da palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Você sabia que o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade e abençoa a morada dos justos? E a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na verdade, diante de Deus, ninguém é justificado pelas suas obras. O homem é justificado mediante a fé em Cristo, e o justo viverá pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Assim, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E hoje, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os sonhos retidos, os planos interrompidos são vestígios desse amor. Os medos expostos, as perdas e os desgostos são vestígios desse amor. A Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, e é nossa única regra de fé e prática. O que tem real valor são A palavra profética é como uma candeia a brilhar numa noite escura, iluminando e indicando-nos a direção. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Torna o teu perdão, vem me atrair. Fique agora com a continuação da mensagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tuas mãos. Primeira Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Nós somos chamados em Cristo para a eterna glória de Deus. Depois de ter sofrido por um pouco,
Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o nosso processo que nós estamos passando agora. 2 Pedro 1:3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou, nos chamou para sua própria glória e virtude. Você foi chamado para a glória de Deus. Aí, irmãos, vamos para 1 Coríntios 2. Aí, irmão, nós vamos ver o quanto nós somos privilegiados. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Ninguém sabe porque Deus criou todas essas coisas do jeito que criou, tudo bonito, né? Mas tudo estava em mistério, outrora oculto, na qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é um daqueles que o amam? Nesse final dos tempos, Deus precisa de pessoas engajadas, comprometidas. Não só para ser um bom cristão, receber bênção de Deus, ter saúde, dinheiro, segurança para viver, não. Nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus. Amar o Senhor é amar o que Ele quer. Se você ama seus pais, você honra os seus pais, você quer fazer o desejo dos seus pais, ou não? Se você ama Deus, você não quer fazer a vontade dEle? E qual é a vontade dEle? Encabeça Cristo sobre todas as coisas. Então você ama o reino. Você luta pelo reino, não é? Então é isso. Você não precisa hoje de muitos que se engajam em Sião na luta pelo reino. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Os homens em geral não sabem, não conhecem esse mistério, mas nós conhecemos pela revelação do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso, irmãos, eu tenho encorajado os líderes das igrejas, os comportores, os missionários, os que trabalham para o reino de Deus. Irmão, nós não vivemos mais pelo que sabemos fazer. Nós vamos viver pelo Espírito. O Espírito, ele é como um vento. Ele sopra para onde quer. Você ouve o som do vento, você não sabe de onde ele vem e você não tem certeza para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, todos nós que fomos regenerados pelo Espírito, nós nunca sabemos qual é o próximo passo. O nosso próximo passo, quem dá é o Espírito. Então a nossa tendência é, poxa, o que está errado, que não fluiu? Eu vou aprender para que no outro dia passe a fluir, passe a funcionar. Então nós estamos sempre correndo atrás de métodos para dar certo. Sempre correndo atrás de jeito certo para a coisa dar certo. Irmão, não tem jeito certo. Nas coisas de Deus, não tem jeito certo. Quando você achou o jeito, já é o seu jeito. Já não é mais o Espírito. Por isso, irmão, nós devemos sempre viver, na verdade, irmãos, com frio na barriga. Vocês sabem que toda vez que eu subo aqui para falar, eu tenho um frio na barriga. Porque eu não sei o que o Espírito quer para onde quer me dirigir. Nós só somos assim. Nós somos nascidos do Espírito.
Temos que andar no Espírito. Porque tão facilmente você cria condições em sua volta para sua comodidade, para sua segurança, né? Você acaba, sem perceber, criando um ninho para si. E esse ninho, como Jó fala, eu quero morrer no meu ninho, né? Tão agradável, tão confortável, tão gostoso. Irmãos, Deus não quer você morrer no seu ninho, não. Deus quer destruir o seu ninho. Deus quer fazer você depender do Espírito. Deus vai poder fazer vontade dele através de você, tá? Muito bem, continuando aqui, ó, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que tem que viver assim tão incerto? Seguir o Espírito, né? Por que não seguir a lei? É mais fácil seguir a lei, não é isso? É seguir regras, seguir manual, seguir o checklist, né? É mais fácil seguir, mas seguir o Espírito é muito abstrato, irmãos. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele segue o Espírito. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Irmãos, essa palavra é para quem espera em Deus. Abraão é o melhor modelo de quem esperava em Deus. Quando ele encontrou o Deus criador do universo, que ele sabia que esse Deus que criou o universo tem que ser um Deus todo-poderoso e que tem uma vontade que precisa ser feita. Quando ele encontrou esse Deus, ele esperou em Deus. Ele não buscou mais nada das coisas aqui da terra. Deus o enriqueceu na sua passagem por Egito. Mas o seu coração não estava nos bens materiais. Mas do seu sobrinho estava. Essa era a diferença. Deus hoje precisa achar os que esperam em Deus. Não procure enriquecer-se aproveitando-se de Deus para se enriquecer, para fazer coisas para você. Irmão, nós devemos nos entregar totalmente para Ele. E se você é aquele que espera em Deus, não está preocupado em acumular riqueza aqui na terra, ainda que Deus te dê, Deus deu riqueza para Abraão, mas o coração dele não estava nisso. É assim também nós, irmãos. Nós estamos aqui, ó Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, 42, 43, 44, o que aconteceu? Quando eles passaram a perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, viver aquela vida da igreja vigorosa, maravilhosa, sabe qual a primeira reação? Todos eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para a necessidade da obra. E isso quer dizer o que, irmãos? Isso quer dizer que no momento que eu fui tocado por esse Deus da glória, como Abraão foi tocado, irmãos, não me interessa mais. O que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é para ser utilizado para Ele. Abraão tinha esse coração, mas Ló não. Ló não. Ló queria seu rebanho, queria seus grupos de pastores, quer sua própria prosperidade. Então ele não é alguém que espera em Deus. Você é alguém que espera em Deus? Irmãos, eu quero ser esse que luta pelo seu reino e não espero nada em troca aqui na terra. Eu quero só galardão lá no céu. Ó Senhor Jesus. E Ele trabalha para você, sabia? Ele trabalha para a sua glória. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ó Senhor Jesus. Então, Deus criou todas as coisas para ter um lugar de descanso ou repouso. Porque Deus, dá uma olhada em Gênesis 2, versículo 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia
de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso é uma simbologia, é uma figura de que quando Deus criou o tempo, quando Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus formou o espírito do homem, irmãos, Deus está buscando descanso. Deus está buscando um lugar de repouso. Você acredita nisso? Isso está em Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vocês estão entendendo agora que o descanso de Deus tem uma relação íntima com a palavra e com como recebemos a palavra. Então, se você receber a palavra com fé de uma forma adequada, você vai entrar no descanso de Deus. Olha como é importante esse momento que nós vivemos. Imersão na palavra, aprender com nossos adolescentes esse amor reverente à palavra, nessa simplicidade que tem uma criança, esse espírito contrito que ama a palavra de Deus, irmãos, como é importante isso. Aí fala, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Mas se você crê na palavra, você entra no descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, porque Josué já tinha dado posse para todas as 12 tribos. Se tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse, irmãos? Deus criou os céus eternos em 6 dias. Desde Adão até agora, já são quase no final de 6.000 anos. E um dia para Deus é como 1.000 anos. Então, nós estamos no finalzinho. E os 7.000 anos, que o milênio, será o ano do descanso de Deus. Você quer entrar no descanso de Deus? Deus está preparando vencedores para participar desse descanso. Então, como nós vamos entrar nesse descanso? Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo, descansou de suas obras como Deus das suas. Quando você entra, mesmo hoje, você entra no descanso de Deus pela palavra, pelo o Espírito te conduzindo, irmãos, você descansa das suas obras, você para de lutar por você, o Espírito faz o seu trabalho. As coisas parecem que fluem, não fluem? É o Espírito fazendo a coisa. E, portanto, irmãos, esforcemo-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deus quer eliminar toda desobediência, encabeçar-nos em Cristo. Porque aí vem a importância da palavra para isso. Não é ensinamento morto, mas é a palavra viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes nem nós sabemos os pensamentos e propósitos do nosso próprio coração. Às vezes tem que estar tão escondidinho ali, eu tenho uma intenção errada ali. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, é capaz de discernir. Aí eu ganho luz, ó Senhor, me perdoa, não é isso? Então, graças ao Senhor, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós vamos prestar conta. Portanto, irmãos, se você quer participar do milênio, sabe? Então você precisa hoje permitir que essa palavra trabalhe em você, seja inculcada em você. Ela vai limpando toda resistência, ela vai separar a sua alma do espírito, vai discernir os pensamentos e também todos os propósitos do seu coração e vai limpando tudo que é resistência a Cristo, certo? Então, irmãos, você quer participar? Amém? Eu quero participar. No entanto, o lugar de repouso de Deus não está no céu e na terra que Ele criou, mas está em que Ele pretende produzir a partir do coração do homem. Tendo Deus dado descanso de todos os seus inimigos, Davi então desejou fazer uma casa para Deus. Vocês se lembram disso ou não? Por meio do profeta Natã, Deus então manda dizer, vocês se lembram dessa história? Vamos lá. 2 Samuel 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai, e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-á tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Irmão, Deus não quer uma casa física. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. São indícios a me conduzir para o meu primeiro amor. São vestígios a me compungir que me impedem de fugir de ti, Senhor. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quinta-feira. Ler com oração. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Chamados para a glória de Deus. Deus criou tudo de forma maravilhosa. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes 3:11. Tudo foi feito de forma bela e no tempo certo. Mas o homem não entende
e não consegue descobrir por que Deus fez a criação. Pela palavra revelada, entendemos que o homem foi criado para fazer a vontade de Deus. Deus criou o espírito do homem por meio de seu sopro, e o homem passou a ser alma vivente. Seu corpo morre, mas o espírito e a alma são eternos. O corpo voltará ao pó, e o espírito retornará para Deus. O pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Embora o homem tenha a eternidade em seu coração, ele não faz ideia do porquê Deus criou tudo de forma tão bela. Não percebe o que Deus realizou desde o princípio da criação até o fim dos tempos. Nós que estamos desfrutando destas mensagens, recebemos a revelação do mistério de Deus, outrora oculto, que Ele preordenou desde a eternidade para nossa glória. Fomos criados para tomar posse da glória de Deus. Deus não nos criou apenas para termos uma boa vida na terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A queda do homem impôs o cativeiro da corrupção a toda a criação. Por outro lado, nossa glorificação vai libertá-la. Então, toda a criação aguarda ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nos tornarmos filhos maduros, seremos co-herdeiros com Cristo, reinaremos no mundo, por isso lutamos pelo reino. A última etapa será a redenção de nosso corpo. Nosso corpo é a única parte de nosso ser que é perecível. Nosso espírito e alma são eternos, e na redenção, Deus também nos dará um corpo eterno, um corpo de glória, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 12-14. Deus quer santificar-nos totalmente, encher-nos de Cristo e da verdade, para a nossa glorificação. Fomos chamados em Cristo para a eterna glória de Deus, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5:10. Esse é o processo pelo qual passamos na atualidade, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Somos privilegiados, fomos chamados para a glória de Deus. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Que me impedem de fugir de ti, Senhor. Só o teu amor fala ao meu coração do que sou. Torna o teu perdão bem me atrair para ti e me leva em tuas mãos. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970. Conhecer que eu diga, és meu Deus. Esperamos te encontrar no próximo programa Rios de Água Viva.
Agradecemos sua companhia. Que o Senhor te abençoe.